espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos falar dessa vez sobre os princípios de mutação, recombinação gênica, seleção natural e adaptação. Vamos comentar um pouco sobre isso, dando continuidade e finalizando a parte da matéria relacionada literalmente à genética, beleza? Então, quando a gente pensa em mutação, recombinação gênica, seleção natural, a gente vai na teoria moderna da evolução. Veja, depois nós vamos ter uma aula que nós vamos falar especificamente sobre as teorias evolutivas. Mas, por hora, para contribuir aqui no nosso debate e no nosso entendimento, a gente tem aqui que o Darwin e o Wallace, os dois, em 1859, trouxeram a teoria evolucionista clássica, da importância do meio e da seleção natural. Gregor Mendel, né, o padre, que é considerado o pai da genética, formalizou a herança dos caracteres, lá naquelas ervilhinhas que a gente já estudou. Hugo de Virier formalizou a teoria da mutação, o processo de geração e diversidade. O Sutton, em 1902, trouxe a teoria cromossômica da hereditariedade. E o Thomas Morgan, em 1910, a explicação genética para as mutações. Então, a gente tem um arcabouço de cientistas que jogaram um papel importante para o debate sobre a teoria da evolução, né? E é importante para a gente ver como isso entra no que a gente está falando. E a primeira coisa que a gente vai ver ao longo dessa aula aqui é o debate sobre mutação. O que é mutação? Mutação é a alteração do material genético, do DNA, originando novas versões de um gene, que pode ser definitivo e hereditário. E aí você tem um acúmulo de mutações. Essas mutações, quando elas são vantajosas, vão ocorrer pela seleção natural ao longo de muito tempo, né? Pode ser milhões, bilhões de anos, e aí evolutivamente vai passar a fazer parte das características desse ser vivo. A mutação também é a fonte primária de variabilidade dos seres vivos. Então, uma alteração começa com a mutação, que é uma alteração genética que vai acontecer nesse ser vivo. E a mutação é feita ao acaso, isso é muito importante. Quando a gente trabalha com seleção natural em especial, a gente trabalha com o acaso. Quando uma mutação é feita de propósito, é seleção artificial e não entra aqui no que a gente está falando nesse momento da nossa matéria, tá? Então as mutações são ao acaso, não tem nenhuma relação com a necessidade do organismo, acontece, né? E pode ser de maneira espontânea, literalmente do nada, pode acontecer, ou pode ser induzida por agentes externos, né? Como radiação ionizante, que pode causar câncer, algumas substâncias que são cancerígenas, por exemplo. Então, a gente tem a célula germinativa, né, que são os gametas, que vão levar à hereditariedade, e essa hereditariedade passando de geração em geração ao longo de um período de tempo pode levar à evolução. E a gente tem também as alterações mutagênicas, né, as mutações que podem acontecer nas células somáticas gerando câncer. Então, a gente pode ter essas duas situações presentes. E como isso se dá? Então, para a gente entender como isso se dá, primeiro é importante a gente lembrar de um exemplo. Um exemplo clássico, que a gente já falou inclusive em outras aulas, é a questão do albinismo. O albinismo, o que ele é? Ele é uma mutação da enzima tirosinase que transforma aminoácido tirosina em pigmento da pele, que é a melanina. Né? É isso que acontece. Em um determinado momento, o gene que codifica a produção da substância responsável pela cor do organismo sofreu uma mutação. Sofrendo uma mutação, né, que pode ocorrer tanto em plantas como em animais, e no nosso caso, essa mutação é hereditária.
e aí acontece essa situação igual o exemplo do albinismo. Tá claro? Isso é importante ficar entendido. E quais tipos de mutação nós temos? Nós temos as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, o nome já diz que é quem afeta os cromossomos. E elas podem ser numéricas ou estruturais. Já as mutações gênicas, que afetam a sequência de bases do gene que codifica uma determinada proteína, pode ser de 3 tipos. Pode ser por substituição, pode ser por inserção e pode ser por deleção. Esses são os tipos de mutação que a gente tem. Então vamos a eles. As mutações gênicas primeiro. A substituição é quando substitui uma só base do DNA, uma base do DNA é substituída. Nós vamos ver como isso acontece. A mutação gênica por substituição pode ser silenciosa, que é muito comum e responsável pela diversidade genética, né, que ela não é expressa fenotipicamente, então não é fácil de perceber, só se percebe com a análise genética do material daquele ser vivo, né, daquele indivíduo. Pode ter uma mutação com perda de sentido, essa de substituição, que tem como consequência a substituição de um aminoácido por outro na proteína codificada, que é o exemplo da anemia falciforme, que nós vamos ver já já, que é uma mutação com perda de sentido. Ou pode ser uma mutação sem sentido, nonsense. Aí, nesse caso, vai originar uma proteína mais curta ou mais longa que a proteína normal. É uma mutação sem sentido que não necessariamente ela pode passar adiante, né? Além da substituição, a gente tem a deleção, que é a remoção de uma ou mais bases do DNA. Ou a gente pode ter também a inserção, que é quando adiciona uma ou mais bases ao DNA. Como que isso se dá? Assim, ó. Aqui é a inserção de uma das bases. DNA aqui após a perda de um par de bases. Então a gente tem aqui, ó, o DNA em que houve perda de uma base. Então teve... O que a gente tem, então? A gente tem modificação. Então aqui a gente tem o DNA original. Aí aqui tem a perda de um par de bases, ó. CG sumiu, perdeu. Então essa aqui seria a proteína normal. E aí é uma cadeia molde para transcrição. Muda a cadeia molde para transcrição porque está faltando aqui, ó, esse CG daqui da serina está faltando. Então vai modificar toda a proteína que está sendo transcrita aqui, ó. Então o que a gente tem? A gente tem a perda de um CG e a modificação que a gente vai ter, então, na cadeia molde para transcrição e vai transcrever um outro tipo de proteína, diferente do que está sendo esperado. Agora, quando é a adição de um par de base, aqui, ó, chega um TA, o que vai acontecer? Essa proteína, então, ao invés dela formar aqui a serina, ó, ela está formando a fenilalanina. Então, aqui está tendo a deleção de uma base, tá adicionando um par de bases, chega uma coisa diferente do esperado. Então, aqui o DNA que houve a adição de uma base, e aí vai transcrever uma nova substância. Então, aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma mutação gênica, para a gente entender o que está acontecendo. Então, é lá na cadeia do DNA que está acontecendo essa mutação, né? Que pode perder um par de bases, pode adicionar um par de bases, né? E aí pode modificar essa cadeia gênica gerando uma mutação. Tá claro? Isso é importante ficar entendido. Aqui é o exemplo clássico, que é a questão da anemia falciforme. O que acontece aqui nesse caso? Olha só, a mutação do gene que codifica a cadeia beta da globina, alterando o códon GAC para GTC no RNA mensageiro, que vai acarretar a troca do ácido glutâmico pela valina, caracterizando uma substituição de uma base. Então vamos lá. O que está acontecendo? A gente tem aqui DNA e hemoglobina normal. Ela chega aqui, ó, o RNA mensageiro, GAA, e aí vai ligar o quê? Isso aqui, o ácido glutâmico. Hemoglobina normal tem o ácido glutâmico. Aqui, no DNA da hemoglobina mutante, o que acontece aqui? A gente tem um A presente, em vez de ser CTT, tem um CAT. E esse A vai fazer o RNA mensageiro que ligar um U. Então, em vez de ser um GAA, vai ter um GUA, que é uma valina. E gera a anemia falciforme, que é essa hemoglobina com formato de um foice. Né?
Olha que interessante. Então, na verdade, uma doença, né, que é a anemia falciforme, nada mais é do que a substituição de uma base aqui no DNA. Teve a substituição de uma base no DNA, em vez de formar, então, o ácido glutâmico, forma valina na cadeia proteica. Beleza? Um exemplo clássico. E agora a gente tem as mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas podem ser numéricas, e aí tem o caso da euploidia, que é a alteração completa do genoma, né? A ploidia, perda de metade do material genético, e a poliploidia, ganho de material genético. A gente pode ter também a aneuploidia. Na aneuploidia, tem cromossomos a mais ou a menos em relação ao número normal. E aí a gente tem como casos a nulissomia, que faltam os 2 cromossomos de um par de homólogos, 2n-2. A gente pode ter a monossomia, que é a ausência de um dos homólogos num dado par, 2n-1, e a polissomia, que é um ou mais cromossomos extras. São casos aqui de aneuploidia. E a gente tem as mutações cromossômicas estruturais. A deleção, falta uma porção de um cromossomo. A duplicação, tem 2 cópias de uma dada região cromossômica, que tinha que ter uma só, tem 2. A translocação, que é a transferência de segmento entre cromossomos não homólogos. E a inversão, que é a remoção de um segmento de DNA e inserção numa posição invertida no outro local do cromossomo. Então veja como os tipos de mutação cromossômica podem ser de tipos diferentes, né? E como eles são importantes para a gente compreender. Um exemplo clássico é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que é um cromossomo a mais. É a aneuploidia mais viável no homem. Aqui no 21, ó, tem um a mais. É a síndrome de Down. É o caso mais clássico que a gente tem. Passando agora para a recombinação gênica, então veja, nós vimos a mutação, agora nós vamos ver a recombinação gênica. Na recombinação gênica, a gente tem mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes que ocorre na reprodução sexuada. É a meiose. Então, o que acontece na recombinação gênica? Nesse caso, você tem os 2 processos que tem na meiose, o crossing over, né, visto lá no primeiro ano, com a mistura do material genético, e a segregação independente que nós vimos estudando as leis de Mendel, né? E nessa recombinação gênica, produz gametas com diferentes combinações de alelos, diferentes tipos de genes. E aí os genes dos pais vão se recombinar e vão ser retransmitidos aos descendentes. E aí, quando eles são transmitidos aos descendentes, por conta do crossing over e da segregação independente, tem novos arranjos nos indivíduos que a seleção natural está atuando. Ou seja, a recombinação gênica é muito importante porque gera maior variabilidade genética. Ela é muito importante do ponto de vista evolutivo, porque quanto maior a variabilidade genética, menor vai ser a chance de uma doença genética conseguir eliminar aquela espécie num dado espaço de tempo. Porque se tem uma grande variabilidade genética, uma determinada doença genética não consegue atingir todos os indivíduos daquela espécie graças a essa variação gênica que ela tem. E isso acontece por quê? Graças à reprodução sexuada, graças à recombinação gênica. Isso é muito importante de ficar claro. Tá? A variabilidade genética, né, que é a troca de pedaços dos cromátides homólogos, né, é o surgimento de novas sequências dos genes ao longo dos cromossomos. Isso aí nós vimos lá no primeiro ano. Tem os cromossomos homólogos, aí tem o quiasma, e aí tem o processo de crossing over com a mistura do material genético dos pais. E aqui a gente tem a variabilidade genética, né, da segregação independente, que a gente já viu nas leis de Mendel, né, aqui um quadrozinho de Punnett básico, que os alelos, então, de cada gene estão localizados em diferentes pares dos cromossomos homólogos. Eles se separam independentemente e determinam as características distintas. E tem a possibilidade, né, que nós já estudamos também na genética lá, nós vimos as possibilidades, né, percentuais de conseguir ter uma determinada característica ou determinadas características. Então, isso está relacionado ao crossing over e a esse processo de segregação independente. Beleza? Então, aqui, o que a gente tem? Alteração no material genético, gera variação nos indivíduos de uma mesma espécie, gera gametas com as variações. Ou seja, descendentes com características variadas. Então, a alteração no material genético é que gera as características variadas nos descendentes. Tudo tem uma relação nesse processo gênico. Isso é importante de ficar claro. A seleção natural, que agora a gente vai falar brevemente, depois nas teorias evolutivas a gente volta nela,
A seleção natural ela atua sobre os fenótipos. Então, para ela acontecer, tem que ter uma interação entre o genótipo e o meio. Então, é no fenótipo que acontece a seleção natural. Isso é muito importante. Isso é muito importante que confunde. Tem gente que acha que é no genótipo, é no fenótipo. E aí, o indivíduo mais adaptado ao ambiente é o privilegiado e os menos adaptados vão sendo eliminados ao longo do tempo. Cuidado, seleção natural não é lei do mais forte, é do mais adaptado. O mais adaptado não significa ser o mais forte. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? E os indivíduos, então, mais adaptados, eles tendem a deixar mais descendentes capazes de atingir a época reprodutiva. Então, vai ter mais indivíduos com aquelas características e menos indivíduos com as outras características que estão sendo selecionadas. E ao longo do tempo, esse número de indivíduos que é maior com essas características selecionadas passa a ser não só a maioria da população, mas uma população inteira. É assim que age a seleção natural. É ao longo de um tempo selecionar um determinado caractere, né? Então, a gente vai ter o quê? A seleção natural ela vai atuar sobre os traços herdáveis. Então, se for uma característica que houve lá a recombinação, houve a mutação, a recombinação e o traço não é herdável, não tem como ele ser selecionado, porque ele não pode ser passado para os indivíduos da prole, ele não vai passar para as gerações futuras, fica preso em uma geração apenas. Então, a seleção natural ela tem que atuar sobre traços herdáveis, sendo transmitidos então na linhagem germinativa. E as mutações e recombinações genéticas que nós acabamos de ver é que vão causar as variações sobre as quais a seleção natural age. Então tem uma relação direta entre mutação e recombinação gênica com a seleção natural. É por isso que nós estamos vendo tudo isso junto. É essa a importância da gente compreender. E quais são os pré-requisitos para ter seleção natural? Variabilidade genética, ou seja, tem que ter hereditariedade, alto número de descendentes na prole, porque tem que ter uma grande quantidade de descendentes para ao longo do tempo essa característica ir passando de geração em geração. Luta pela existência, ou seja, aquela característica tem que ser interessante para a sobrevivência da espécie, e a sobrevivência e a reprodução diferenciada. Eles têm que conseguir ao longo do tempo conseguir ter uma taxa de sobrevivência maior e uma taxa de reprodução maior, que aí vai se tornando cada vez maior e vai se tornando variável ao longo de um determinado tempo, né? Que é a característica que a gente tem. Então, esses são requisitos fundamentais para a seleção natural acontecer. E quais são os tipos de seleção natural? A gente tem basicamente 3 tipos. Como eu disse, nós vamos falar mais das teorias evolutivas mais para frente na nossa matéria. Mas pegando a seleção natural, a gente tem basicamente 3 tipos. A seleção natural do tipo estabilizadora, que favorece um fenótipo intermediário, né? Então a gente tem as características e a vantagem do que está no meio. Um exemplo clássico é do polimorfismo balanceado, que é a vantagem dos heterozigotos, a relação entre anemia falciforme e malária em algumas regiões da África. Isso é muito interessante. Nessas regiões, a malária é muito presente na maior parte da população. Os indivíduos que têm anemia falciforme, a malária ela acaba tendo menor força, vamos dizer assim, acaba sendo uma malária mais fraca. Então, os indivíduos que têm anemia falciforme, nesse caso específico, você está tendo um fenótipo intermediário, está tendo uma seleção estabilizadora, porque aquela anemia falciforme está sendo selecionada a continuar existindo naquela população. Por quê? Porque ela se relaciona bem com a malária, ao contrário das hemácias normais, que têm problemas com a malária e muitas vezes podem levar, dependendo da situação, até a morte. Então, você tem uma quantidade de indivíduos com anemia falciforme que consegue ter uma taxa reprodutiva importante. Então, você tem um fenótipo intermediário acontecendo, que está acontecendo ali com uma seleção natural específica daquele local, que é o caso desse exemplo clássico, né, que a gente tem da anemia falciforme malária em alguns pontos da África. O segundo tipo que a gente pode ter é o direcional, que vai para um lado, que é o desvio direcionado da variação. Por exemplo, a resistência do DDT em insetos. Você tinha insetos com diferentes tipos de resistência. Foi tratando com DDT ao longo do tempo, os menos adaptados ao DDT foram morrendo e ficaram os insetos mais adaptados ao DDT, precisando de pesticidas cada vez mais fortes para atuar no combate às pragas. E outro exemplo que a gente tem é a seleção disruptiva,
que não é nem estabilizadora, que está no meio, né, que favorece o fenótipo do meio, nem a direcional, que está indo para um lado, mas a disruptiva, que está nos dois pontos extremos. Um exemplo que a gente tem é os tentilhões africanos que comem sementes. É difícil achar os que comem sementes intermediárias. Por quê? Porque a maioria ou come semente muito mole ou come semente muito dura. Então eles adaptaram seus bicos para conseguir comer ou a semente muito dura ou a semente muito mole. Então, no gráfico, o que vai acontecer? É os extremos da variação que você tem uma maior quantidade. Os indivíduos que têm os bicos adaptados para sementes variadas são a minoria, são difíceis de serem encontrados. Por quê? Porque as sementes com essa característica de ser nem tão dura, nem tão mole, é a minoria das sementes nesses casos. Então a gente tem basicamente esses três tipos de seleção natural acontecendo. Como eu disse, nós vamos ver mais sobre seleção natural quando a gente estiver falando dos tipos de teorias evolutivas. Então, a gente tem a mutação e a recombinação gênica, que atuam na variabilidade genética, a seleção natural atua aqui com o ambiente, e isso tudo leva à adaptação. A adaptação é o fim do que nós estamos vendo, né, que a gente parte agora para a parte final da nossa aula, que a mutação é a recombinação gênica que gera essa variabilidade genética, com o auxílio da seleção natural, gera adaptações nas espécies. E o que é a adaptação? A adaptação é a adequação do organismo ou das suas características àquele meio. Então ele vai se adaptar. E só a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma característica. Não basta ter a característica. Ela tem que ser adaptada para ser interessante. E a adaptação, em geral, produz um ótimo fenótipo. Por quê? Porque a adaptação que não produz um ótimo fenótipo, ela nem vai se tornar adaptação, ela vai ser eliminada ao longo do processo da própria seleção natural. E todos os traços, ou seja, cada tipo de fenótipo, tem uma evolução independente. Isso é que é o mais fantástico na adaptação. Então, cada tipo evolui de maneira independente. Tá? Isso é importante ficar claro. Então, alguns exemplos que a gente tem, ó, aqui, ó, essa randardo venenosa azul, bonita pra caramba. A pele azul é um aviso aos predadores. O que está acontecendo aqui? As glândulas de veneno com alcaloides, né, que ficam na pele, é um mecanismo de defesa para os predadores. Isso aqui é uma coloração de aviso. Esses venenos, então, paralisam e, às vezes, até matam o predador. Então, ou seja, eu sou tóxico, não se alimente de mim. Outro exemplo muito interessante é os insetos parasitas de plantas que adquirem resistência ao DDT, sobrevivendo a doses cada vez mais elevadas. Como que acontece isso? É basicamente assim, ó, igual acontece também com as bactérias. As bactérias resistentes a antibióticos, que no ano passado tinham efeito fulminante, hoje esses antibióticos têm que ser muito mais fortes. Por quê? Porque os mecanismos de mutação e seleção das bactérias fez com que elas se tornassem resistentes àqueles antibióticos, aquela penicilina clássica que foi aplicada lá atrás. Então aqui, ó, pegando aqui o nível de resistência, antes da seleção se tinha bactérias, ou poderia ser lá, no caso dos insetos, de vários tipos, menos resistentes e mais resistentes. Depois da seleção só ficaram os mais resistentes. Esses mais resistentes começaram a se reproduzir e a população final é de bactérias, né, nesse exemplo aqui, ou poderia ser de insetos resistentes ao DDT, presentes nessa população. Por que está presente na população final? Porque eles foram selecionados ao longo do tempo através da utilização de pesticidas ou de remédios, no caso dos exemplos que nós estamos dando. Certo? Outras características importantes que são de adaptação. A camuflagem, que é um exemplo aqui do camaleão, ó, que bonito, que animais que podem ter capacidade de se camuflarem no meio em que vive para tirar alguma vantagem, ou mimetismo, aqui o bicho-folha, ó, que ele é similar à camuflagem, mas não é igual. Ao invés de parecer com o meio, o animal que pratica o mimetismo tenta se parecer com outro animal, e tenta parecer com outro animal com o intuito de parecer quem não é. Entendeu? Então a gente tem esses casos assim. A gente tem outros exemplos, mas esses dois são só de casos clássicos de adaptação. A gente tem também a seleção sexual. A seleção sexual, ela favorece os fenótipos que dão vantagens individuais na atração e manutenção do parceiro, assegurando maior sucesso reprodutivo.
Isso acontece como? Por exemplo, no pavão, o macho tem um padrão de plumagem diferente da fêmea, e aquele padrão de plumagem é para aumentar a sua chance de reprodução. Então pode ser padrão de plumagem, pode ser o canto, pode ser luta, as estruturas usadas na luta. Alguns animais criam como se fosse um papo aqui na região do pescoço, os que têm maior papo aumentam a capacidade reprodutiva, feromônios com cheiros diferentes, sinais coloridos. Então tudo isso é relacionado à seleção sexual, e os mais adaptados àquilo ali são os que conseguem ter maior material genético, fecundando as fêmeas e passando seu material genético e suas características para frente. Então, essa seleção sexual geralmente causa o dimorfismo sexual, principalmente em machos, que se tornam diferentes das fêmeas. E as fêmeas investem então mais na prole do que fazem os machos, que garantem o seu investimento no dimorfismo sexual para a sua seleção sexual. Olha que interessante. Enquanto o macho, evolutivamente, tem uma maior presença para o dimorfismo sexual para aumentar a sua capacidade reprodutiva, as fêmeas vão investir mais na prole para garantir que o seu material genético passe adiante para as próximas gerações. Beleza? Então, como diria o Alfred Russel Wallace, esperar que o mundo receba uma nova verdade ou mesmo uma velha verdade sem desafiá-la é como procurar milagres que não ocorreram. Esse é o desafio. O Wallace é um dos maiores gênios que a gente tem da seleção natural evolutiva junto com o Darwin. Apesar do Darwin ser mais famoso, o Wallace também apresentou uma teoria muito similar ao do Darwin, mais ou menos no mesmo tempo e na mesma época, na Academia de Ciências de Londres. Um exercíciozinho aqui, para a gente ver, 2 que a gente vai fazer resolvidos, né? Então, em uma comparação sob o ponto de vista de favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é mais importante que a sexuada. Qual das alternativas abaixo com relação à reprodução sexuada melhor justifica essa afirmativa? Sempre se processa após a meiose, que produz gametas, é exclusiva de formas de vida mais evoluídas, dá origem a um número maior de descendentes, permite uma maior constância no genoma dos descendentes, promove uma maior variabilidade genética da população. Bem fácil, né? É exatamente o que nós falamos ao longo da aula, que é promover uma maior variabilidade genética da população. Isso é muito importante. É por isso que a reprodução sexuada é tão importante evolutivamente. Outro exemplo, né, seria de uma questão aberta. Tem a notícia aqui da Folha de São Paulo. A evolução das espécies pode estar ajudando os elefantes africanos a contornar um dos grandes obstáculos da sua sobrevivência, a pressão da caça. Caçadores costumam matar os elefantes por suas presas de marfim. E segundo Evie Abe, autoridade da vida selvagem de Uganda, não possuir presas passou a ser uma característica que aumenta suas chances de sobrevivência. Levantamentos da década de 30 constataram que elefantes adultos sem presas constituíam cerca de 1% da população. Hoje são cerca de 30%. Considerando essas informações, explique como a evolução das espécies estaria evitando a extinção dos elefantes africanos. Bom, isso aqui é uma forma muito curiosa, né? O que está acontecendo? Como houve uma grande matança dos elefantes com marfim, está aumentando a população de elefantes sem marfim, porque os que são sacrificados pelos caçadores são aqueles que têm marfim. Aumentando, diminuindo a população que tem marfim, vai aumentar a população de elefantes que não tem marfim na sua reprodução. Então é por isso que a gente explica o que está acontecendo. Então a evolução das espécies, né, a evolução dos elefantes sem marfim está aumentando a quantidade, está evitando a extinção dos elefantes africanos, mas não quer dizer que os elefantes com marfim não estejam sendo extintos, né? Isso precisa ficar bem claro para todos e todas. Beleza? É isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.